aleluia. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Convido a abrir essa palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 18. E vamos ler apenas o versículo 12. Está ali na tela. 1 Samuel 18, versículo 12. Se você não tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar ali no telão. Mas vamos ler todos juntos? Deixa eu ver se minha versão é igual, né? Então vou ler aqui. Todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Diga para o seu irmão do lado: eu sou herói ou vilão para você? Pode sentar, querido. Esse texto aqui, talvez você tenha estudado na escola bíblica dominical, é um texto bonito que fala a respeito dos 2 primeiros reis de Israel. Mas vilão, que nós citamos ali, o que é? É uma pessoa mais ou menos, ou boazinha, que se torna má. Não é assim? É desse jeito. Isso é vilão. Essa história que nós vemos aqui na Bíblia, que é verdadeira, é uma história e não uma história. Sabe a diferença? É história, algo inventado. Uma história é algo real. E isso é algo real e aconteceu. Agora, as histórias, quando tem vilão, torna ela mais envolvente, interessante e intrigante, não é? Sabe aquele filme de ação, de suspense, com um vilão no filme? E ele nunca morre naquele filme, né? Meu Deus, como é que é aquilo? E sempre está lá e fala, agora foi. Não foi. Aparece de novo o freguês ali, e esse é o vilão. E está ali até apalhando o protagonista. Vamos ver, vilões em filmes e séries. Gru e os Minions. Gru. O Gru parece um cara muito mal, né? Mas depois a gente percebe que ele não é tão mal assim, ele tem um coraçãozinho bom, né? Acho que ele era meio peludinho assim por fora para evitar se machucar, se magoar. Mas é um exemplo. Coringa e Batman. Vilão, né? E herói. Dr. Evil, daquele filme, uma comédia, uma paródia, aqueles filmes do James Bond, que sempre tem um bandidão lá, um vilão, e ele faz essa paródia. Quem que não lembra, né? Daquela colocadinha de dedo dele, né? E o Mini-Min, que está com ele, não é esse? Bem, Darth Vader e Star Wars. Quem nunca assistiu? Né? E aquela história toda. Então, sempre que tem um vilão, tem a cena, aquele negócio todo fica um pouco mais interessante. Vilão fictício é divertido, não é? Claro que é divertido. Quem gosta de filme desse tipo, de ação, suspense assim, se diverte, né? Mas na vida real, um vilão ou um hater é chato, né? É ou não é? Tem um vilão que está atacando a sua vida, ou um hater. Hoje em dia o pessoal mais jovem chama de hater, né? Aquele que está lá, que não gosta das coisas que você faz e fica te atrapalhando as mídias sociais, não é assim? Esse é o hater. Pode ter na vida pessoal também, né? Mas a Bíblia nos traz 4 palavras que descrevem a conduta e o caráter das pessoas. Uma pessoa pode ser boa, pode ser sábia, tola ou má e perversa. Boa. Por que a Bíblia chama as pessoas apenas de boa? Não chama de perfeita, não chama de excelente, porque só Jesus é perfeito e excelente. Nós podemos ser no máximo bons. Amém? E olha lá, né? Pessoas boas que a Bíblia cita. O bom samaritano, que parou no caminho para atender aquele homem que havia sido roubado, estava à margem do caminho e levou ele para a hospedaria. Esse é uma pessoa boa. José, marido de Maria, pai de Jesus, que não quis envergonhá-la e pensou até ir embora para não envergonhar Maria, é um homem bom. Sábio. A palavra nos fala em Provérbios a respeito do sábio e do tolo. O sábio é aquele que faz o quê? Alinha as suas decisões à palavra de Deus. Vai tomar uma decisão, olha a palavra de Deus e age conforme a palavra de Deus. Quem é o tolo? É aquele que conhece a palavra de Deus, mas não usa, vai tomar suas decisões e se arrepende depois, paga o preço por isso. Mal perverso. Tem pessoas que simplesmente são más, ímpias
e querem ficar longe de qualquer coisa que seja boa. Infelizmente, mas existe. E a palavra nos fala que existe. Tem várias pessoas na Bíblia que Deus diz simplesmente, é uma pessoa má, uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa. É aquela que toma decisões malignas. E quando você pega lá aqueles reis, alguns deles malignos, Jezabel e o seu esposo, é coisa maligna que tem ali. Não querem se consertar na vida. E Deus envia a justiça sobre eles. E essas pessoas da Bíblia não são ficcionais, não é uma ficção, não é uma história, é algo que aconteceu. Mas há pessoas más na vida também. E nós temos que aprender a descobrir e gerenciar essas pessoas para elas não nos prejudicarem. Mas você já se perguntou que tipo de herói ou vilão você tem sido da sua própria vida? Você tem sido herói ou tem sido vilão? Se comporta como herói ou se comporta como vilão? E esse texto nos leva a aprender a respeito disso. Porque com o rei Saul podemos aprender um pouco a respeito disso. A primeira coisa que aprendemos sobre Saul é o seguinte: ele era bonito, ele era piedoso, pessoa justa, uma pessoa musculosa. Ele era bonito, gente. Imagina, se pega aquela pessoa, imagina aí aquele de academia alto, né? Imagina assim, né? Alto, musculoso, saradão, né? Etc. Destaca sobre toda a multidão e etc. Esse era Saul. E daí as duas falam, meu, que partido, né? Um cara desse. Mas não dá para olhar só para o lado de fora, queridas. Tem que olhar o lado de dentro também. E tinha um problema pelo lado de dentro. O lado de fora não resolvia todas as coisas, né? Ele tinha um potencial para ser um grande líder, não tinha? Tanto é que quando ele foi como rei, ele já dizia, quando Samuel chegou a ele, ele falou, mas eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo pequena, e a minha casa é pequena e eu sou pequeno. Quer dizer, ele era humilde. Quando foi para sortear, para identificar quem era o rei, eles fizeram uma reunião solene em Israel. Samuel vai lá e eles jogavam sortes naquela época para fazer isso. Não confunda com bet, tá bom? Nada a ver, isso é maligno, tá? Mas eles jogavam sorte. E quando eles estavam jogando a sorte, caiu a tribo de Benjamim. Caiu a família de Saul e Saul. Aonde estava Saul na hora que era para ele ser coroado rei? Quem lembra? Estava atrás de uma carroça escondido. Porque ele estava com medo, estava preocupado. Bem, esse homem que começou com essa característica humana tão bonita, que começou com essa característica também de humildade, ele se envolve em hábitos, em comportamentos tóxicos, que levam ele a se afastar da comunhão com Deus e se tornar um vilão. Olha, parece que o pessoal roteirista de filmes de Hollywood vão lá, leem a Bíblia, entendem como é que funciona e fazem um filme parecido. Porque exatamente vem filmes, né? Uma série de coisas acontecendo e a pessoa vai se afastando, é assim que a gente vê nos filmes. Até que se torna um vilão. É desse jeito. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. A primeira grande verdade que tiramos aqui é o seguinte: quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos pendendo para o lado de nos tornarmos um vilão ou uma vilã. É isso. Quanto mais distante de Deus, mais perigo nós temos. Bem, mas quando Saul começa, ele começa bem. E daí, alguns haters sitiam a cidade de Jabes Gileade. Haters, quem eram os haters? Amonitas. Hater que está atrapalhando ali a pessoa, não é assim? Tá? Saul pega, nem era rei coroado ainda, lidera 300 mil pessoas, vai lá e liberta aquela cidade de Jabes Gileade das mãos dos amonitas. E é interessante porque ele ficou com raiva daqueles amonitas. Porque os amonitas estavam sitiando aquela cidade. E daí eles não iam conseguir sobreviver àquela vila, não ia conseguir ganhar a disputa. Eles mandam uma pessoa no muro para falar para o pessoal lá dos amonitas quais eram os termos da rendição. E eles falaram, vocês querem nosso ouro? Os amonitas respondiam, sim. Vocês querem a nossa prata? Os amonitas falavam, sim. E queremos mais, queremos furar o olho direito de todos os homens da vila. Misericórdia. Naquela época, para tirar flecha, você usava a mira, era o teu olho. E se furasse, inviabilizava eles para a guerra. Então eles queriam destruir, eles não estavam apenas querendo roubar.
E daí Saul, quando soube, ficou irado, pegou aqueles 300 homens e foi lá e libertou. Foi um exemplo de um homem, então, que começou muito bem. Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Não é assim que a gente vê os vilões do filme? É a mesma coisa. Agora vamos aprender com ele o que nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nas coisas espirituais, são ainda mais importantes do que essas outras. E não é brincadeira. A vida espiritual, ela é real. Como é que nós podemos identificar esses comportamentos tóxicos, esses hábitos tóxicos que Saul teve e que eventualmente a gente possa ter? Vamos aprender com ele, para não nos transformarmos também num vilão. Abra aí em 1 Samuel 15, vamos ler os versículos 22 e 23. Deixa aberto em 1 Samuel, nessa região, que a gente vai ler alguns versículos rapidamente, tá? 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Bem, veja que Saul ele começou todo o reinado dele com uma grande promessa. E a promessa é de que ele podia perpetuar o reino dele. Mas as falhas dele levaram ele à ruína. Qual foi o maior erro de Saul? Desobediência a Deus. Nessa passagem, tinha mais um grupo de haters aqui. Agora os amalequitas. Amonitas, amalequitas eram os haters de Israel naquela época. E está aqui os amalequitas e Deus fala por intermédio de Samuel, dizendo: Saul vai lá e extermina tudo. Quando Saul está voltando da guerra e Samuel é alertado por Deus, e Deus fala para Samuel assim: Samuel, vai lá que Saul já fez besteira. E daí ele corre lá. Quando ele corre lá, encontra Saul no meio do caminho, e vem o Saul, e daí ele fala: e daí, profeta, tudo bem? Glorificado seja Deus e tal, bacana. Daí ele fala: não, está tudo bem não. O que você fez? Não, fiz o que você mandou. Como assim o que eu mandei? O que Deus mandou foi chegar lá e exterminar tudo. Quem é esse aqui? O rei dos amalequitas estava ali com eles. E que é que esse barulho que eu estou escutando aí de sineta de boi, né? Aquele mugido de boi. Peguei só os melhores para ajudar para Israel, para fazer oferta para o nosso Deus. Ele falou: não, Deus não pediu oferta nenhuma, não pediu nada, e não pediu para souber ninguém. O que é que você está fazendo? Por causa dessa desobediência, ele perdeu o reino. Veja, quando Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, que errou bastante, mas pedia perdão a Deus, Deus garantiu a ele, disse a ele, que da descendência dele viria o Salvador. E que sempre haveria descendente dele reinando. Agora Jesus, que é descendente dele, reina eternamente. Amém? Sempre estará reinando. Agora, Saul, ele poderia ter essa mesma bênção sobre a vida dele, mas quando ele faz essa desobediência, Deus rasga isso da vida dele, da descendência dele, de tudo aquilo que ele sabe que ele vai fazer. E é tirado. O que foi que causou isso? A cobiça de Saul e o medo do povo. Gente, medo do povo, medo que as pessoas vão falar. Isso é alguma coisa que deixa muitos de nós, e não é só Saul, muitos de nós, algumas vezes, preocupados, olhando o que vai acontecer. Imagina aquele jovem, aquela jovem, aquele casal, aquele ministro, qualquer pessoa, pressionada, o que é que aquela pessoa vai dizer com essa decisão que eu vou tomar? Quem nunca pensou assim? Mas a história de Saul nos mostra o perigo de ceder à pressão das pessoas que estão à nossa volta. Você precisa escolher ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do mundo. E essa decisão a gente enfrenta todos os dias, a cada minuto. Eu vou escutar a voz de Deus, eu vou escutar a voz do mundo, aquilo que está fora de mim, ou aquilo que está dentro de mim, que se conecta com a divindade que é Deus. Exemplo, amizades tóxicas. Você tem um grupo de amigos, seja jovem, adolescente, criança, casado, profissional, não importa. Você tem um grupo de pessoas, amigos.
Aquelas pessoas falam mal dos outros. E você aprende a falar mal dos outros. A palavra diz que não deve fazer isso. Estamos sendo influenciados e indo juntos. Essas pessoas tomam decisões, escolhas que eles fazem que não possuem valores cristãos. E para que você se sinta enturmado, você faz a mesma coisa. É exatamente o que Saul fez naquela época, é o que estaria acontecendo nesse caso. E você tem que escolher entre ser legal e leal com os teus amigos ou manter a sua integridade com Deus. Muitas pessoas escorregam isso no dia a dia. Escolhem a lealdade, escolhem estar com os amigos, escolhem a amizade, do que a amizade com os amigos, do que a amizade com Deus, do que seguir aquilo que Deus nos fala. Essa pressão do dia a dia pode nos fazer ignorar a voz de Deus. Ignorar. Porque a voz de Deus nos chama para nos afastar de comportamentos prejudiciais. E os nossos amigos muitas vezes nos chamam para comportamentos prejudiciais. Então você cala a voz de Deus e começa a ouvir mais a voz das outras pessoas. Quais são as consequências de priorizar mais uma voz do que a outra voz? Qual voz está moldando as suas decisões nesse tempo? Qual é a voz? Agora vou lá para 1 Samuel 18, versículos 7 e 8. As mulheres se alegavam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e ele disse: para Davi eles deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade o que lhe falta a não ser o reino. Veja, a inveja que nós temos aqui, que Saul tem de Davi. Inveja e medo. Isso corrompe, inveja e medo corrompe até os mais poderosos. Saul, que era o rei, foi corrompido, porque ele olhava e ficou chateado, porque admiravam mais aquele guerreiro do que a ele. Que se ele fosse um sábio líder, ele diria: que bom que eu tenho um guerreiro que é aclamado. Não precisa nem guerrear, né? Posso mandar até na frente, e ele vai trabalhando lá. Agora, cada vitória de Davi, ao invés de Saul celebrar com ele as vitórias, porque estavam no mesmo time, no mesmo país, na mesma força, no mesmo exército, não. Intensificava o clamor do povo, aumentava no coração dele a inveja, os ciúmes, e ele começou a perder a razão e cometer cada vez mais atos desumanos contra Davi. Vamos ler aqui, 1 Samuel 19, 9. E o espírito mau, já tinha um espírito mau envolvido na história, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. E ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi sem encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Olha que atitude agora. Aquele rei que era humilde, lindo, maravilhoso, atlético e tal, e tinha bastante força para jogar aquela lança e até avessar o Davi, que disse que era pequeno, ao invés de estar celebrando com ele as vitórias do reino de Israel, do qual eles faziam parte, ele está agora querendo matar a Davi por pura inveja. Olha que transformação, quando nós colocamos na nossa vida uma direção que não é a direção que Deus nos pede. Exemplo dos filmes, né? Magneto e o Professor Xavier. Quem assiste o X-Men não é assim, gente? O tio Scar e Simba, do Rei Leão. Não tem essas coisas acontecendo? Quem assistiu os filmes sabe, né? O Imperador Cômodo, ou Cômodos e Máximos, do Gladiador. Isso é mais antigo, mas a velha guarda já está mais por aí, né? O que acontece ali? Não é inveja que está movendo essas coisas? Olha que sentimento. Quem que nunca sentiu uma pitadinha de inveja por alguém que teve mais sucesso ou reconhecimento? A palavra fala que nós não devemos fazer isso. Que nós devemos abençoar as pessoas. Mas temos que lembrar o seguinte: a felicidade alheia não diminui a nossa. Diga para o irmão do lado: a sua felicidade não diminui a minha. Amém? A inveja de Saul destruiu o relacionamento dele com Davi e o afastou de Deus e levou ele para a ruína. Então, cuidado, gente. Alinhado com Deus.
A inveja é um pecado grave, a Bíblia nos fala a respeito disso. Mídias sociais. Mídias sociais. Quem já não deu uma passadinha na mídia social, rolou o feed hoje. Não é verdade? E você vai rolando isso e encontra a imagem de alguém que foi construída perfeitamente. Cara, tudo perfeito, tudo certinho. Você olha aquilo e fala, eu não sou nada. Essa pessoa, meu Deus do céu, olha o carrão, olha quanto dinheiro. Olha quanta possibilidade, olha que sucesso. E você fala, e eu? Se sente inferior. Comparação. A comparação constante. Com uma vida aparentemente perfeita. Alimenta a inveja. Faz você se sentir insatisfeito com a sua vida. E daí você começa a olhar, tudo está ruim na sua vida e tudo nos outros está bom. Por quê? Você põe o seu ponto de vista para fora. Para as coisas. E não de você para com Deus. Ambiente de trabalho. Como é que seria isso aí? O medo de perder o emprego, ou não ser reconhecido, sabe, está lá naquele projeto e agora deu um problema, não sei o quê, uma crise, meu Deus, posso ser despedido e não sei o que lá, ninguém está dando uma palavra para mim dizendo que eu estou fazendo um bom trabalho, meu Deus, bate aquele medo. Já sei, vou sabotar um colega, olha que legal. O colega cai e eu não, olha que joia. Mas muitas vezes, às custas da ética, as pessoas fazem isso. Uma vez alguém me disse algo que eu achei muito interessante, e disse assim, ó, você é essa pessoa que é o dedo, vocês são as pessoas com os dedos aqui mais altos. E o minguinho fica com inveja. Como é que ele resolve esse problema? Ele dá um jeito do cara colocar a mão numa máquina que corta os 3 dedos maiores. E agora, ele passa o único dedo perfeito. Olha só que plano maravilhoso. É isso. Algumas vezes no trabalho, algumas situações assim, a gente faz sabotagem para que aquela pessoa vá amar, não passe bem, né? E tenha dificuldades. Imagina aquele filho está rolando uma viagem incrível. Ah, tem que viajar. Não, vou dar um jeito. Vou arrebentar todo o cartão, arrebentar tudo aqui, mas eu vou. Porque eu também quero postar. Eu quero postar para o pessoal ver que eu estou bem. Vou fazer um negócio maravilhoso aqui, postar uma foto com o meu cônjuge, né? Para que todo mundo possa ver que está maravilhoso esse casamento, dando risada. Nem que um pouquinho antes estavam lá com rusga. Mas a foto tem que estar bonita para todo mundo ver. Faz um negócio e você deixa agora mostrar uma foto, uma conquista profissional aqui, vou mostrar, eu sou o cara. Isso tudo está acontecendo hoje. E muita gente está nessa pressão de uma vida perfeita. E ignorando as bênçãos que Deus já entregou na sua vida. Você tem bênçãos da parte de Deus? Amém? Coloque o seu foco, a sua vida nas bênçãos que Deus te deu. Nas promessas que Ele te deu. Porque muitas coisas que você vê por aí não é verdadeiro. Não é. E se alguém está indo bem, por que você não pode celebrar com essa pessoa? Por que você não pode dar uma palavra de vida para essa pessoa? Tem que querer o que ela tem? Não é necessário. Então, quando que nos dá segurança é o reconhecimento que os outros fazem e o sucesso material, está errado. Temos que receber uma aprovação da parte de Deus, segurança nele, paz, libertação da inveja e do medo que está aí no mundo. Cultive o quê? Gratidão, gente. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Obrigado por essa noite de descanso. Obrigado por esse trabalho. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela liderança. Obrigado pelo meu cônjuge. Obrigado pelos meus filhos, pelos netos, pelos pais. Obrigado pela atividade profissional. Obrigado pelo dom que o Senhor me deu. Obrigado. Compaixão daquele que não tem. Contentamento com aquilo que Ele já te deu, que está com você. Quando celebramos o sucesso dos outros e focamos no nosso crescimento, porque ao invés de eu comparar com o outro, eu comparo eu comigo mesmo. E qual é o objetivo? Que eu possa olhar para um ano atrás e dizer, eu sou diferente do que eu era há um ano atrás. Isso é bom. Porque se você se compara com outra pessoa, jamais vai conseguir atingir esse nível, com certeza. E se você focar no seu desenvolvimento, você vai ter uma vida muito mais feliz e muito mais alegre, saudável. Como você acha que o medo
e a inveja tem afetado teu relacionamento com os outros? Fica para você a pergunta. Bem, 1 Samuel 28, 7 diz assim: então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. E os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Aqui chegou no ápice. Aqui ele chutou o balde mesmo. Porque a queda de Saul foi uma sucessão de escolhas equivocadas, erradas. E a consulta, a Bíblia chama de pitonisa de Endor, ou a médium de Endor, é o ápice. Por quê? Ele já está desesperado, ele já está atemorizado. Imagine agora um Saul que estava aqui na presença de Deus, e agora está lá longe, muito longe de Deus. Muito longe de poder ouvir a palavra de Deus. Ele foi queimando tudo aquilo que o Espírito Santo falava, foi queimando as pontes, queimando os caminhos. Ele está longe agora de ouvir ou ter qualquer sensibilidade em relação à palavra de Deus. E ele não sabe mais como resolver. Qual a boa ideia que ele tem? Vou consultar uma médium. Vou fazer uma prática oculta. Sabe aquela pessoa que quer saber o que vai acontecer, ou está preocupado com alguma coisa? Então vamos lá, horóscopo. Vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá. Poxa, olha aqui, tal pessoa diz que é baratinho, chega lá e dá uma direção. Essa era a pitonisa de Endor. Essa é a médium de Endor. Ele busca nas práticas ocultas a resposta que apenas Deus poderia dar. Só Deus pode dar a resposta para nós, mais ninguém. O resto é tudo engano nessa vida. Quando ele faz isso, revela a fragilidade espiritual dele. Ele é muito frágil. Mas revela mais ainda a profundidade da desconfiança que ele tem de Deus. Ele já não tem mais confiança em Deus, ele desconfia de Deus. Ele acha que Deus não está com ele e não vai ajudá-lo. Até porque naquela oportunidade daqueles haters amalequitas, ele agarrou na roupa, vestidos, né? Agarrou nos vestidos de Samuel e rasgou. E quando rasgou aquele pano, Samuel falou: rasgado está o reino das tuas mãos. Quer dizer, foi tirado. E então ele imaginava que Deus já não estava mais com ele, havia abandonado a ele. Então essa consulta a essa médium não é um ato isolado, é resultado de toda a caminhada dele. Porque ele muda agora todo o eixo de para onde ele olha. Ele olha para o mundo, olha para as coisas ocultas, não olha mais para Deus e aquilo que Ele pode trazer para a sua vida. Isso gera nele o quê? Desesperança. Não quer mais viver, não entende mais as coisas e ele se volta para isso. Quando nós buscamos soluções rápidas para a nossa vida, é uma coisa semelhante ao que Saul faz de consultar a pitonisa de Endor. E às vezes nós vamos atrás de coisas fáceis na vida. Agora está uma celeuma aí com esse negócio das bets, não está? Gente, tem gente dizendo: meus funcionários da minha empresa, um empresário falando, estão com seu salário comprometido por causa de jogos eletrônicos. Aposentados, comprometidos. Aqueles que recebem Bolsa Família, usando 70% ou mais daquele dinheiro para jogar. Por quê? Porque é uma resposta fácil, é uma solução rápida, é alguma coisa, jogo na loteria aqui, amanhã eu estou rico, resolvi minha vida. É assim que funciona a vida? É dessa maneira que as coisas funcionam? Não é. E tem muita gente buscando solução fácil, rápida, ao invés de buscar arrependimento genuíno, autêntico, demonstrando que está na presença de Deus e que deseja que Ele chegue e o alimente. A Bíblia nos fala, nos adverte a respeito dos perigos da feitiçaria e práticas ocultas. Quando Deus nos proíbe de alguma coisa, e no Velho Testamento tem isso, muitas coisas, tem gente que pensa: Deus é mau porque Ele proibiu. Não, Ele é bom porque Ele nos alertou. Ele está dizendo: se você enveredar por esse caminho, espíritos malignos podem entrar na sua vida. E daí você vai ter que ser limpo, liberto, curado disso. Então não se envolva. Sabe, é a mesma coisa quando você está em algum lugar, você vai comer alguma comida, assim, acho que eu não vou comer. Alguém já sentiu isso? Não vou comer, acho que não vai me fazer bem. Alguém sente assim? Às vezes acontece comigo. Você olha com isso, não vou comer isso aí, acho que não vai me fazer bem. É você dizendo para você mesmo: olha, isso não é bom. Essa questão aqui, feitiçaria e outras coisas que existem da palavra, Deus está dizendo: isso não é bom, não faça, vai te fazer mal.
é isso. Ele quer nos livrar das influências más. E feitiçaria e outras coisas são coisas que nos fazem muito mal, e a palavra de Deus nos fala, e você deve ler a palavra do Velho Testamento, porção de coisas ali que a gente não deve fazer. Bem, mas essa história de Saul, então, ele é um lembrete para nós do quê? Que a desobediência à palavra de Deus tem consequências sérias. Vai te levar à dúvida, vai te levar ao medo, influência de forças malignas. Como é que você resolve isso? Busca a presença de Deus em oração. Leia a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, o teu temor cai por terra. Eu estava em relação a uma situação, preocupado com uma situação, e então Deus me fez entender alguns versículos que eu li há muito tempo, e daquele dia eu entendi de um jeito diferente para a minha vida, e eu apliquei de modo diferente na minha vida. Mas eu li esse versículo há décadas, mas essa semana foi diferente esse versículo para mim. O Senhor me mostrou algo diferente. Quando você lê a palavra de Deus, às vezes o mesmo versículo, o mesmo capítulo, ele pode ter um significado diferente uma hora, que vai trazer vida e vida abundante. E coloca em oração. Se você se mantém firme, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus vai te honrar. Você não vai perder. E o sucesso do mundo é aquilo que nem sempre vem da parte de Deus. Não quer dizer que não tenha crentes com sucesso, né, no mundo. Mas eu digo que, a maioria das vezes, não é. Pergunta: você tem se mantido fiel à palavra de Deus, evitando práticas que possam comprometer sua relação com Deus? Bem, a rejeição de Saul para as coisas de Deus acabou levando ele para uma questão trágica que é morte. Agora, Davi, apesar de todos os defeitos dele, Davi teve um monte de defeitos. Porque aqui Davi acabou se tornando, esse nosso contexto, aquilo que a gente poderia chamar de um herói, e não de um vilão. Qual foi a diferença? Se Davi também errou. Davi mandou matar uma pessoa, cometeu adultério, fez uma porção de coisas. Não tratou bem o filho, acabou perdendo um dos filhos, vários filhos, na verdade, nesse conflito todo. Qual era a diferença? A diferença é que ele tinha um coração temente a Deus, ele se arrependia, chegava diante de Deus e pedia perdão. E essa é a boa notícia. Deus é um Deus de misericórdia e está pronto a perdoar a qualquer pessoa. O legado de Saul foi morte, morreu ele, morreu seu filho Jonatas na última batalha. Mefibosete foi um que sobreviveu, que a ama derrubou ele no chão e ele ficou paralítico. Alguém lembra dessa história? E ele morava numa cidade muito remota. Um dia Davi mandou chamá-lo para ir comer na mesa do rei todos os dias até o fim da sua vida. Essa é, o que eu posso dizer, o legado de Saul. Esse é o legado de Saul. Qual é o legado de Davi? Aquele homem que teve um filho sábio como Salomão e outros, que culminou com Jesus, descendente de Davi, que está no trono eterno. Legado. Qual é o legado que você quer deixar? Por isso, examine a sua vida a cada instante para você se colocar e se alinhar com Deus. Bem, quando nos deparamos com vilões e desculpa, pode entrar o grupo de louvor. Vilões e heróis, quando é no filme é bacana. Quando é no livro, é bacana. Mas quando nós olhamos agora para a palavra de Deus, vemos essa dualidade, quer dizer, uma coisa e outra, herói e vilão. Essa dualidade, ela nos exemplifica esse posicionamento, esse arquétipo, né? Nos explica isso, como isso acontece, para que a gente possa aprender. Enquanto Saul se transforma lá no vilão, por causa de todos os seus ciúmes, invejas, etc., o Davi emerge como o herói. E a pergunta que fica para nós no final é: em que tipo de pessoa estamos nos tornando a cada dia? Desde que aceitou Jesus, talvez humildemente, com certeza humildemente, que nos colocamos diante de Deus, até agora, como é que tem sido a sua caminhada? Que tipo de pessoa você está se tornando? Está sendo consumido por comparação, por alguma coisa assim? Ou está buscando ser bom e verdadeiro como Davi? Quero te convidar a ser intencional nas tuas ações, intencional nas tuas escolhas.
ter intenção disso. No agir sendo levado por qualquer maneira. Nessa intencionalidade, escolha celebrar com as pessoas que estão à sua volta. Celebre aquilo que as pessoas alcançaram. Nutra relacionamentos saudáveis. Onde tem amor, onde tem acompanhação, alegria, onde isso tudo prevalece. Eu quero te convidar a ser uma pessoa e uma versão melhor de você mesmo a cada dia. Amém? Esse é o sentido. E lembre-se, enquanto você está escrevendo a sua história, você está impactando vidas que estão à tua volta. E como é que você está impactando essas vidas? Leve a sua vida de maneira que essas sejam impactadas. Quando você fizer isso, você está sendo um herói. Porque você está fazendo aquilo que Deus te pede para fazer. Na sua comunidade. Seja um herói aqui na nossa comunidade. Um herói, uma heroína. Fazendo tudo aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Tendo um bom relacionamento. Buscando agradar ao Senhor. Enquanto você molda a sua vida, você está influenciando todos aqueles que estão à sua volta. Quero te convidar a ficar em pé. Eu gostaria de orar com vocês. Nós vamos orar e eu gostaria que você nem precisa sair do seu lugar. Mas pense aí agora. Identifique uma comparação que você faz e transforme em celebração de sucesso do outro. Amém? Pense nisso. Comprometa-se essa semana a celebrar a conquista dos outros. Amém? E transformar relacionamentos. E reflita hoje como as suas escolhas estão impactando a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Escolha como Davi, para que seja completamente transformada a sua vida. Vamos cantar aqui um verso dessa canção? Cada hora, cada instante, sempre estavas ali. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, tu és leal a mim. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias, cada instante, sempre estavas ali. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, tu és leal a mim. És fiel, sempre fiel a mim. És fiel, sempre fiel a mim. Nós vamos fazer uma oração geral, mas o Senhor me inquieta. Se há alguém que quer uma oração específica sobre esse tema na sua vida, vem aqui à frente. Alguém? Pode vir. Não é vergonha não. Se vier, nós vamos fazer uma oração geral. Você vai receber a bênção. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe você pela coragem. Mais alguém? Queria que irmãos e irmãs pudessem ficar junto com eles, irmã com irmã, irmão com irmão, solidarizar com eles, ministrar a bênção de Deus sobre as suas vidas. Se há mais alguém, venha que eu já vou fazer a oração. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de aprender através da tua palavra, como Saul e Davi, aquilo que devemos fazer. Me ajuda, Senhor, a reconhecer todas as comparações prejudiciais que eu faço, que tem machucado a minha vida, tem trazido peso, medo e uma porção de coisas. Esse sentimento, Senhor,
Senhor. Eu quero colocar diante de Ti agora, Eu quero colocar diante de Ti agora, para aprender contigo para aprender contigo, a celebrar a celebrar a conquista dos meus amigos, conquistas dos meus amigos, dos meus irmãos, dos irmãos, dos meus familiares. familiares. Derrama em mim agora, Senhor, Derrama em mim agora, um Senhor, coração grato, coração grato, um coração alegre, coração alegre, que se alegra que se alegra com os demais. com os demais. Eu sei, Senhor, Eu sei, Senhor, que o Senhor tem bênção para a minha vida, que o Senhor tem bênção para tem mim, promessas para a minha vida, tem promessas para mim, e que elas se cumprirão. e que elas se cumprirão. Eu peço agora, Jesus, Peço agora, Jesus, me dá sabedoria da sabedoria para identificar e superar os meus desafios. Me dá coragem da coragem para buscar ser a melhor a versão melhor versão de mim mesmo. em mim mesmo, Que eu possa glorificar o Teu nome, que eu possa glorificar o Teu nome, que eu possa Te exaltar. que eu possa te exaltar, Que todos aqueles sentimentos, Senhor, todos aqueles sentimentos, aqueles comportamentos aqueles comportamentos semelhantes semelhantes a alguém que não está do seu a lado, alguém que não está do seu lado, eu quero colocar aos pés de quero Jesus. colocar aos pés de Jesus, Quero te pedir perdão eu quero te pedir por todas as vezes todas as vezes que eu ouvi as vozes do mundo, Que eu ouvi as vozes dos meus amigos, dos grupos que participo. dos que participam. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Hoje eu compreendo Hoje eu compreendo que a Tua que a voz tua voz é a única que eu devo seguir. é a única que eu devo seguir. E fui alertado, Senhor, foi alertado pelo problema, Pelo problema, pela dificuldade que é dificuldade de ouvir a voz do mundo. de ouvir a voz do mundo, Senhor, Senhor. quero retornar. eu quero retornar Sheila Basuri, Uria Labassuri, para o caminho para o caminho do crescimento do crescimento, na Tua presença, tua presença, no relacionamento relacionamento com Teu Espírito Santo. com teu Espírito Santo. Eu quero voltar Eu quero voltar ao Teu caminho ao teu caminho de bênção. de bênçãos. Renova, Senhor, em mim Renova, Senhor, em mim a alegria da salvação. a alegria da salvação. Renove meu coração Renova em meu a coração presença do Teu Espírito a Santo, presença do teu Espírito, para que eu possa cada dia para que eu possa cada ser mais comparável ser mais comparável a Davi, a Davi, a um herói, a um herói, que eu seja um agente que seja um agente de bênção de bênção em todos os lugares que eu estiver. em todos os lugares onde eu estiver. Eu me coloco diante de Ti nessa manhã Eu coloco diante de ti nesta manhã. e te peço, Jesus, Peço, Jesus, opera na minha vida, opera na minha vida, pois eu sou necessitado pois eu sou necessitado da Tua presença da tua presença, e do Teu mover do teu mover sobre mim, sobre mim. em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, aqui estamos na Tua presença, Senhor, na Tua casa. E nos colocamos como Davi, Senhor. A nossa vida está diante de Ti, Jesus. E nós te pedimos, vem derramar sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça. Vem derramar sobre nós a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, a cada dia, para sermos agentes de mudança nesse tempo, Pai, nesse mundo que necessita da Tua palavra e do Teu amor. Que o Teu amor inunde os nossos corações. Que a alegria da salvação hoje faça sentido em todos nós, para sermos daqui alegres, confiantes no Teu mover e no Teu agir, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vira o seu irmão do lado e fala: você é um herói para mim, viu? Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Cada instante sempre estavas ali. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, Tu és leal a mim. És fiel, sempre fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. És fiel, sempre fiel a mim. Eu sozinho nunca dei, jamais me abandonaste. Minha herança és, minha força e proteção. Em Ti confiarei, Tu vais à frente, és meu libertador. Sozinho nunca andarei. Cada hora, cada instante, sempre estavas ali. És fiel, sempre fiel a mim. Nas vitórias e fracassos, Tu és
Jesus. Se você crê que o Senhor é fiel, adore a Ele nessa manhã e declare que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todos sempre. Nunca, 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 jamais. A nossa herança, minha força e nossa proteção. Sempre confia no Senhor. Oh, aleluia, Jesus. És meu libertador. Sozinho nós nunca vamos andar. Se nós com o Senhor estivermos, Jamais me abandonar. jamais, Senhor. Minha herança é minha força e proteção. Em ti confiarei. Tu vais à frente. És o nosso libertador. És meu libertador. Sozinho nunca andarei. Sozinho nunca andarei. Aleluias. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Sozinha ou sozinho nunca vamos andar. Amém. O que nós aprendemos e o que o Senhor falou nessa manhã é que nós não devemos jamais transpassar os mandamentos do Senhor. Isso é, cumprir em partes, cumprir aquilo que me agrada, aquilo que satisfaz o meu ego, o meu coração, os meus desejos e as minhas vontades, nas horas da necessidade. Não, é preciso cumprir num todo, do primeiro ao último. E Saul foi rejeitado porque ele cumpria em partes, era o que lhe agradava. Não aquilo que Deus determinava, aquilo que Deus havia mandado. E Davi não. Davi foi encontrado um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Davi errava, ele reconhecia o seu erro. E aquilo ele não praticava mais. Ele falava, ai Deus, me perdoa. Eu pequei contra ti, contra os céus, eu pequei contra essa nação. Mas eu estou aqui reconhecendo o meu erro. E eu preciso do teu favor. Eu preciso do teu agir. Amém? Quem aqui quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? E quem quer ser um homem segundo um coração de Deus? Quem quer ser? Diga amém aí, ô marada. Não quer ser um homem segundo o coração de Deus? E cadê as irmãs? Uma mulher segundo o coração de Deus? Amém. Amém. Você em casa, homem, mulher, moço, moça que nos acompanha, quer ser um homem, uma mulher, uma moça segundo o coração de Deus? Então diga um amém aí. Digita aí, eu quero ser. E diga amém. Um homem, uma mulher, um moço, uma moça segundo o coração de Deus. É assim que tem que ser, amém? Deus abençoe pastor Luiz pela palavra de revelação que trouxe aos nossos corações nessa manhã. O Senhor continue abençoando sua casa, sua família, seus sonhos e seu ministério, em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que às 18 horas nós temos um grande culto aqui da família, continuando essa celebração que começou desde as 9, através da Escola Bíblica Dominical e todos os projetos que acontecem no domingo aqui na igreja, e esse grande culto da manhã de celebração aqui, louvor, palavra, adoração e gratidão a Deus. Amém? Lembrando que hoje é o segundo turno da eleição. Faça lá o seu papel de cidadão e que Deus abençoe a nossa nação, os nossos municípios e o nosso estado em nome de Jesus. Se você ainda não votou, dá tempo de ir lá votar. Amém? Amém? Onde fica a sua casa? Estenda a sua mão em direção à sua casa e vamos abençoar o nosso retorno. Pai querido e Pai santo, obrigado Deus por esse tempo aqui tão precioso, por esse tempo de palavra, palavra rema, palavra viva, que toca os nossos corações, mas que além de tocar, Senhor, que venhamos ter atitude de mudança, e que o Senhor venha transformar as nossas vidas, e que os nossos corações, ó Pai, sejam corações de carne, coração capaz de aprender, coração capaz de ensinar, e coração capaz de abençoar o próximo. Que o Senhor seja conosco, ó Pai, durante o nosso retorno para a nossa casa, tudo aquilo que formos fazer durante a tarde desse domingo, que esteja coberto com a Tua graça, com a Tua mão poderosa e santa. Leva-nos em paz, assim como o Senhor nos trouxe. Livra-nos de todo mal, de acidente, de assalto, de problemas no trânsito, de confusões, seja o que for que vier do diabo, que seja repreendido em nome de Jesus contra as nossas vidas. Que o sangue de Jesus nos cubra nessa hora, é o que nós te pedimos. E que tenhamos, Senhor, um almoço em família, em paz, em comunhão, em alegria e satisfação. Obrigado, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos. E que a graça do Senhor, a consolação e a comunhão do doce Espírito Santo seja com cada um de vocês,
não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe e tenha um ótimo e abençoado domingo.